Bom dia. Vamos a Números, capítulo 14. Continuando a exposição deste livro, uma parte dele pelo menos. Números capítulo 14, vamos retomar no versículo 20, que nós já estávamos nesse capítulo. Nós vimos, inclusive, até o versículo 19, a intercessão de Moisés, dentro do contexto da revolta do povo, insuflado pelos 10 espias infiéis, que ficaram com medo do que viram lá na Terra Prometida, numa excursão que eles fizeram lá, ou a incursão que eles fizeram lá a mando de Moisés. E dos 12 espias, 10 ficaram apavorados e depois deixaram que o pavor crescesse e virou rebeldia aberta. E apenas 2, Josué e Caleb, se mostraram fiéis. Então Deus muito se irou e disse que ia destruir o povo e fazer de Moisés um outro povo maior e melhor. Aí nós vimos Moisés não concordando com a ideia do próprio Deus, mas com muito zelo em defender o nome do próprio Deus. E foi o maior argumento que Moisés usou, foi exatamente este: não pode fazer isso com o teu próprio nome. E argumentou. E é uma das partes belas da Bíblia. E Moisés também mostrou amor pelo povo, porque pediu que Deus perdoasse, mais uma vez, aquele povo. Então, eu terminei perguntando, como é que Deus, então, reagiu à intercessão de Moisés, depois de Deus dizer que ia destruir o povo e fazer de Moisés um novo? Temos lá no versículo 20. Tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra viva e eficaz, mais cortante do que a espada de 2 gumes, que penetra ao ponto de dividir juntas e medulas. Obrigado, porque ela penetra na nossa alma, uma vez que ela é habitada pelo Teu Espírito Santo, que nos dá sabedoria para entendê-la, pelo menos até certo ponto. Obrigado, porque temos uma visão completamente diferente do que tínhamos antes de crermos em Jesus Cristo e sermos apaixonados por Ele, dedicar nossa vida a Ele. Mudou tudo. Obrigado por isso. E nos abençoa mais uma vez, pedimos crescimento espiritual dado não pelo pregador, que precisa tanto ou mais do que os outros, mas crescimento que só o Teu Espírito Santo dá. Em nome dEle, Jesus Cristo, que nós pedimos e agradecemos. Amém. Então, Deus resolve perdoar o povo. Eu quero observar que Deus enfatizou um detalhe que eu não sei se vocês perceberam ou têm percebido quando leem esta passagem. Espero que não seja a primeira vez que vocês estão com essa passagem à frente. O detalhe que Deus colocou nessa curta frase não é bem nenhum detalhe. É algo muito importante e interessante. Ele bem poderia dizer: eu lhe perdoei. Moisés, eu resolvi perdoar o povo. Pronto. Não. Segundo a tua palavra. Quase sempre o que acontece é que nós dizemos a Deus: segundo a tua palavra eu vou fazer isso. Os profetas na Bíblia, segundo a palavra do Senhor, aconteceu isso. Segundo Deus havia dito, aconteceu aquilo. Segundo é da vontade de Deus, eu vou fazer isso. É uma das vezes raríssimas, eu não sei se tem a segunda vez. Nunca pesquisei. Em que o próprio Deus é que está agindo segundo a palavra de alguém.
Isso é absolutamente impressionante. Segundo a tua palavra, Moisés. Moisés é como se Moisés tivesse servido de rumo para Deus. Claro, não é assim. Deus é Deus. Moisés estava orientado pelo Espírito Santo, nós sabemos disso. Então aqui o que eu quero não é exaltar Moisés e nem diminuir Deus, óbvio, mas é mostrar a importância diante deste Deus, a importância que ele dá a alguém que o ama e que quer defender o nome dele, Deus, que tem zelo, que se expõe por ele, Deus. Como isso cresce aos olhos do próprio Deus, como ele leva em consideração de uma maneira impressionante uma demonstração dessa de amor ao povo, não amor a Deus, em primeiro lugar. Ao povo também, como já comentei, ele pediu que Deus perdoasse o povo, mas o amor de Deus, o amor de Moisés pelo povo, eu considero até bem secundário, se comparado com o amor de Moisés a Deus, o amor mostrado através de preocupação. Não, eu não quero um povo descendente de mim. Já pensou a honra? Ele ser um Abraão em dose tripla? Não, mas não quero essa honra, não. Para falarem mal de ti? Que tu destruíste o povo no meio do caminho? Não quero não. Assim eu não quero não, Senhor. Inclusive, eu já comentei isso. É porque é tão bonito que a gente se empolga e quer falar de novo. Mas observe como isso, o grau com que isso tocou o coração de Deus, que o fez dizer, segundo a tua palavra, como você falou, eu vou acatar. É bonito demais. Eu não vou marcar como um alvo de vida, ou mais um alvo de vida cristã nossa. Vamos fazer de uma maneira tal que Deus passe o dia todo dizendo que vai fazer segundo a sua palavra, segundo a minha palavra, segundo o que eu quis, Deus fez. Está vendo? Deus está me seguindo. Claro que não é um objetivo razoável de comportamento, a gente ficar pensando nisso o tempo todo. Não. Mas, passar batido isso aqui, eu não poderia deixar, sem comentar isso aqui e mostrar o tamanho da honra que Moisés recebeu. Então, você querer uma honra dessa é lícito. E você, Senhor, que algum dia eu tenha a felicidade de dizer alguma coisa que tu concorde 100% e que tu possa dizer, segundo a tua palavra, é muito honroso. Então, não fique atrás disso o tempo todo, mas também não esqueça isso que aconteceu. É muito bonito. Além de uma lição extra, que é o poder da intercessão. Isso deve nos animar a interceder por pessoas, porque aqui foi uma intercessão pura de Moisés. Já comentei isso também, inclusive. Intercessão. Interceda pelas pessoas, pelos irmãos, pelos rebeldes. Moisés estava intercedendo, não era por irmãos queridos e crentes de alta qualidade. Não, ele estava falando aqui de um povo rebelde, a maioria nem salva era, perdidos, pecadores desobedientes a Deus, insistentes no pecado. Aí ele intercede por eles. Interceda por pecadores, interceda por... Você vê notícias aí de televisão, de internet, do que for, das piores criaturas, assassinos, seja o que for, interceda. Não tem limite para você interceder. Agora, se engana muito quem pensa que o perdão de Deus, dessa vez, seria do tipo, não houve nada, Moisés. Pessoal, eu resolvi perdoar vocês, vão para suas casas, está tudo esquecido. Não. Perdão é algo que você precisa lidar com muito cuidado. Algum livro que você veja sobre perdão ou perdoar e que seja bem referido, cuidado, porque pode ser o contrário, mas leia,
totalmente baseado nas Escrituras, ler as Escrituras mesmas sobre perdão, perdoar, pedir perdão. Não é algo simples, não, perdão. É difícil, especialmente quando é perdão para o dia a dia. O perdão dos pecados em Cristo, em que Deus resolveu nos perdoar totalmente, porque Ele coloca sobre nós o sangue de Cristo que nos lava dos nossos pecados e nós estamos, então, 100% perdoados de uma vez por todas e destinados ao céu. Esse até que é fácil. Não é que foi algo que não custou, não é que seja algo absolutamente fantástico e acima da nossa imaginação de maravilha e do quanto custou a Cristo tudo aquilo. Não é isso. Eu estou dizendo que é mais fácil compreender e lidar, é mais radical. Deus, não, um crente pode perder a salvação. Não. O perdão que deu Deus é total, é absolutamente irreversível, de uma vez por todas, pronto. Foi na cruz, sangue de Cristo, lavou completamente, fim, nenhuma condenação mais porque estão em Cristo, pronto, encerrou. Ok, é isso mesmo. Então é até fácil. Aprender, não sei se entender totalmente a dimensão disso, mas pelo menos entender que é o que a Bíblia diz que é irreversível e acabou e pregar assim e pronto. É mais fácil. Quando fala de perdão no dia a dia, perdão entre pessoas e perdão de Deus para crentes, no dia a dia, que não envolve a eternidade, não envolve o estado da alma depois da morte, não é tão simples, não. O mundo entende mal, às vezes muitos crentes também, essa questão. Não, você não perdoou? Então o assunto está encerrado. Mais ou menos. O povo iria pagar um alto preço pelo pecado da rebeldia. Deus anuncia a pena de maneira solene. Curioso. Perdoei. Versículo 20. Perdoei. Porém, olha o versículo 21, como é que ele começa. Porém, aí Deus vai fazer uma ameaça. Uma ameaça não, ele vai determinar a pena. Não é questão de ameaça, estava resolvido já. A ameaça é quando diz, se fizer isso, eu faço aquilo. Não, já estava feito. Então ele vai determinar a pena. Ele quer dar a essa pena uma certeza absoluta de que ela iria ser cumprida. Muito bem. Só que sendo Deus, o próprio Deus que é a verdade, um Deus de sim, sim, não, não precisaria ele colocar nenhuma condição, além de dizer assim, eu estou dizendo, eu vou cobrar uma pena de vocês, vou estabelecer uma pena que eu vou cobrar, e é essa, pá! Não precisava dizer, eu garanto, é certo. Não precisaria, pois é, não precisaria, mas ele quis. Não uma, mas duas. Ele colocou duas comparações, dois fatos absolutamente inquestionáveis, para dizer, tão certo como esse fato aqui, um, e esse fato aqui, dois, tão certo como esse é verdadeiro, eu vou fazer cumprir a minha pena. É muito interessante. Repito, não precisava. Ele fez isso, entendo que por uma questão de ênfase e para dar a ideia do tamanho da ira que ele estava com o povo, a tal ponto de determinar uma pena tão cara e achando pouco ainda, determinar a absoluta e absoluta certeza do cumprimento daquela pena. Quando Deus resolve agir, resolve. Porém, acho que eu poderia falar muito só sobre o porém de Deus na nossa vida, viu? Eu te amo, sim. Porém, eu te perdoo. Você está pedindo perdão pelo que você fez?
a segunda vez ou a 15ª vez, eu te perdoo. Porém, esses porém de Deus na nossa vida, você deve conhecer muitos, e eu, no nosso dia a dia. Talvez a gente não se lembre que seja um porém de Deus. Acha que você é meio vítima, está sofrendo disso, daquilo, ai, coitado de mim, um crente tão fiel e tal, a vida está muito dura para mim, porque Deus, Ele é maravilhoso, mas a mão dele está muito forte em cima de mim. Pois é, para. Será que tem um porém desses, hein? Porque na hora que o povo judeu, os judeus aqui começassem a reclamar do tamanho da pena que eles iam pagar, deve ter havido um bocado disso, um bocado de reclamação desse tipo. Mas nós já pedimos perdão através de Moisés, ele não disse que perdoou, e ele não disse que nos ama, ele nos arrancou das garras do faraó, e nós não somos o povo escolhido. É verdade, tudo isso é verdade. Mas, meu amigo, tem um porém, sabe? Tem um porém em cima da sua cabeça. E esse porém vai lhe custar caro. Pois é. A vida do crente, o evangelho, é tão diferente desse evangelho que os milhões estão pregando por aí, um tipo de evangelho tão derretido, adocicado, diluído, distorcido, chega da gastura de ver pregações e pronunciamentos, tanto de homens como de mulheres, tanto faz agora ser homem como mulher, ser pastor, pastora, profetiza, profeta, tudo, de uma forma tão realmente descaracterizada. A vida com Deus, de alguém que se entregou a Jesus Cristo mesmo, é muito mais complexa. É maravilhosa, é espetacular, mas é cheia de lições, e cheia de aprendizados, e cheia de disciplinas do nosso Deus, cheias desses tipos de porém na nossa vida. Vamos ter que, de cruz, traga a sua cruz, carrega a sua cruz e me siga. Até lá, vocês vão sofrer. O que é fiel vai ser perseguido. Essa é a vida do crente. Então, quando você ouvir esse tipo de coisa que tem muito aí por aí, tem mais, é raro você ver algo diferente, não pense assim, eu acho que eu estou entendendo mal o evangelho, eu acho que eu posso viver mais relaxadamente sendo crente, mais tranquilo, no sentido de estou perdoado mesmo e tal, ou perdoada, e eu acho que é um rigor. Acho que o meu pastorzinho lá, o livro que eu estou lendo, estão meio fechados demais. Tem que fazer uma releitura para os tempos atuais e tal, nessa diversidade toda, mais abertos, mais amorosos. Aí começa, viu, está tudo invertido, tudo invertendo aí, né? Então, o evangelho é para ser rigoroso mesmo na vida do crente, ou dizer de outra forma, o evangelho bem pregado, bem ensinado, bem aprendido e bem apreendido, sim, é para gerar uma vida do crente aqui cuidadosa, sim, e tensa, muitas vezes, porque tem muitos pecados o crente, e aos pecados, a cada um deve corresponder arrependimento. Arrependimento é algo ruim, difícil, ruim quer dizer, sofrido, claro, benéfico no sentido de que é necessário diante de Deus, mas é sofrido, maltrata. E a providência do arrependimento, você fazer o que pode para poder mostrar que está arrependido, e entender que está sob uma disciplina de Deus, isso é tenso. Espero não ser mal compreendido. Se me tiraram do contexto aqui, vai. Vamos continuar aqui que eu tenho que dizer. Vai ver que essa pregação vai ser dividida em 2 ou 3. Quais foram as 2 comparações, as 2 verdades que Deus colocou para servir de comparação
com o fato inexorável de que ele iria fazer cumprir aquela pena. Primeira, tão certo como eu vivo. Ele colocou o máximo aqui. É evidente que o universo tem um Criador. Atrás de tudo, Paulo disse lá em Romanos 1:20, que é evidente. Vamos ler lá, para vocês verem. Coitado dos ateus, coitadinhos. Romanos 1:20. Podia ler o capítulo todinho, porque fala disso. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, três coisas já aqui, atrás do outro, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, tais homens são, por isso, indesculpáveis. Aí, Salmo 19, o salmista diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Está evidente, é claro, só não vê quem é cego espiritualmente falando. Então, negar a existência de um Deus Criador é um dos atos mais orgulhosos, prepotentes de um ser humano. E mostra profunda ignorância científica, evidenciando a que ponto leva a cegueira do pecado. Então Deus diz, tão certo como eu vivo. Aí alguém diz, mas, minutinho, eu questiono que tu vives. Eu questiono que existe um Deus no céu vivo, que há um Criador. Eu acho que Deus vai olhar assim e dizer assim, não tenho conversa contigo, não adianta. A não ser que o próprio Deus resolva, claro, muitos de nós provavelmente fomos assim, eu fui mais ou menos assim uma época, não a tal ponto, mas muitos fomos assim, e Deus teve misericórdia e enviou o Espírito Santo dele para nos convencer, tudo bem. Mas argumentar no sentido de querer dizer que tem algo mais importante do que isso, ou que isso não é fato e tudo, não é no argumento que Deus leva um pecador desse tipo ao arrependimento, não é no convencimento, não. No convencimento racional, trocando ideias e usando argumentos para lá e para cá, não. Ele age com um poder sobrenatural, vai lá dentro da alma da pessoa, nossa, no caso de cada um de nós que fomos convertidos, e lá dentro ele muda o nosso entendimento, a nossa visão, nos dá vista, começa a enxergar, e requer de nós ainda, claro, um reconhecimento de pecado, aí nós nos reconhecemos pecadores, o nosso arrependimento é mais complexo do que só Deus deu a visão, mas que tudo começou com uma visão que Deus deu, sem argumento, que enxerga, rapaz, enxerga, é isso, porque argumentar. Agora, então, pastor, é até bom estar ouvindo isso, que eu nunca mais vou argumentar com descrente nenhum, com ateu nenhum. Não faça isso não, argumente. Argumente, que Deus quer que a gente argumente, fale, pregue, mostre. Ele mesmo chama para razoar, diga, através dos profetas, vamos conversar e tal. Então, é claro, Deus quer que a gente faça o possível para mostrar, para argumentar, é válido, totalmente válido você gastar horas, meses, anos conversando com alguém, um amigo, um parente, argumentando, mostrando e tudo. Faça isso, sim. Mas que ele vai se convencer com seus argumentos, não vai. Isso não deve nos desanimar. Primeiro, porque Deus manda nós fazermos assim. Ele se agrada que você fale desta forma e argumente sim. E segundo, de acordo com a vontade dele, ele pode, então, utilizar até como base aquilo que você disse, que é baseado na palavra dele próprio Deus, e levar uma pessoa a enxergar a verdade. Então, não deixe de falar nem de argumentar, mas que é impressionante como ele próprio coloca acima de qualquer discussão
o fato que ele vive. E eu já vi em alguns lugares isso, que é interessante, até o jeito que a Bíblia começa falando em Deus, não gasta uma frase dizendo que há um Criador, no sentido de querer convencer, de mostrar. Não, nos princípios Deus criou o céu e a terra. Que Deus? Espera aí, não é assim não. Ora, no princípio Deus criou o céu e a terra, me explique quem é esse Deus. Que aí eu posso dizer, eu também criei. Então você disse que criou, eu também criei. Ora, ele entra por cima. No princípio Deus criou o céu e a terra. Que Deus? Continue lendo. Continue lendo, e vá até Apocalipse, agora que nós estamos vivendo na época que a Bíblia está completa. Então, vá lá, lê de novo, aí relê de novo, vá lá e vá aprendendo desse Deus. Está um bocado de revelação dele na Bíblia, mas ele não argumenta sobre a existência dele. Ele não argumenta, não procura mostrar, provar, não. Deus criou o céu e a terra. Que Deus? Estude, veja. Muito bem. Segunda coisa, que é tão certo quanto ele vive. Isso aqui é impressionante. E toda a terra se encherá da glória do Senhor. Esse é o tipo da frase que passa um pouco desapercebida no contexto. Mas contém uma profecia belíssima. Eu gostaria muito que nossos queridos irmãos amilenistas dissesse quando é que a glória se encheu, quando é que a terra se encheu da glória do Senhor até hoje. A terra. Não é novos céus e nova terra, não é nova Jerusalém, é a terra. Vai se encher da glória do Senhor. Por favor, apontem uma época até hoje. E, por favor, não vão dizer que é hoje. Se você disser que é hoje, a terra está cheia da glória do Senhor, eu não sei o que fazer. Vai ser no milênio. Não encontramos na Bíblia outra explicação, outra época, quando o próprio Jesus Cristo estará reinando pessoalmente aqui. Muitas passagens apontam claramente para nós. Eu sei que tem crentes fiéis, zelosos pela palavra de Deus, que não creem nisso, e criticam isso, e que não vai ter milênio na terra coisa nenhuma. É algo que eu nunca vou explicar direito por que Deus permite isto, acho constrangedor, mas é fato, e é assim que Deus quis, e mostra, o que eu tenho aprendido disso é que Deus mostra a pequenez da mente humana, mesmo do crente erudito, do estudioso, do inteligente, do culto, porque você pega crentes dos mais altos quilates que se possa imaginar, um crê aqui e outro não crê lá, sobre esse milênio. É uma pena para nós, porque para os olhos de Deus vai dizer assim, pena coisa nenhuma, Mauro. Isso aí tudo é eu quero exatamente assim. Então, é nesse sentido, só de a gente ficar nesta terra tendo que lidar com isso, sem sermos rudes com os outros que não pensam assim, e eles tentando não ser rudes com os que pensam do jeito diferente. Então é complicado, é nesse aspecto. E aparentemente, isso aparentemente não, isso é uma prova para ver se a gente sabe lidar com ideias diferentes. Então tem um monte de coisa aí. E a palavra de Deus é a mesma, mas ela passa por filtros diferentes em nós, e a culpa dessas ideias tão diferentes, que acontecem às vezes no cristianismo verdadeiro, a culpa é nossa. São os nossos filtros, nossas mentes incapazes, incompletas, nossos pecados, nossas distorções. Então Deus vai olhar e dizer, a minha palavra é a mesma. E vocês não estão pensando que meu Espírito Santo está orientando de maneira diferente. Um ou outro não, né? Ele orienta todos. Agora, a forma como essa orientação chega no coração de um e no coração do outro, passa pelos aspectos humanos de cada um. E aí a coisa complica aí, a coisa entorta aí.
quando o Espírito Santo se utiliza da nossa mente, da nossa inteligência, de muito do nosso aspecto físico, humano, psicológico aqui, embora ele esteja garantindo o espiritual, mas é muito complexo a natureza humana, especialmente o de um crente, que tem o Espírito Santo habitando nele mesmo. Então, o fato é que Deus deixa muito do aspecto humano para cada um entender, interpretar e, de acordo com a própria consciência, explicar e pregar. Mas não pense nenhum de nós no absurdo de dizer que o Espírito Santo está orientando crentes de maneiras diferentes e gerando confusão e desentendimento ou coisa assim. Absolutamente. A culpa é nossa pequenez. Tudo bem, mas o fato é que, como cada um tem que pregar de acordo com a própria consciência, se eu estou convicto como pregador, como estudioso da palavra, que vai haver milênio, eu digo que vai haver milênio conforme a minha compreensão e procuro ser honesto o suficiente para dizer que crentes fiéis também pensam o contrário. Eu não sei explicar isso aqui de outra forma que toda a terra se encherá da glória do Senhor. Então, é uma profecia espetacular, maravilhosa, para nós, crentes, termos consolo, expectativa, esperança. Quer dizer que a terra, esta terra velha aqui, esta desgraça em que eu estou vivendo hoje, vai se encher da glória do Senhor? Vai. Isso é tão certo quanto Deus vive. Vocês estão vendo o nível em que Deus colocou a certeza da realização do que Ele disse aqui? Não podia ter mais a vida dele próprio. Se essa terra não se encher da minha glória, eu não existo. É forte, gente. Então pode acreditar que esta terra vai se encher da glória do Senhor. Agora, eu tenho outra explicação para explicar como é essa glória e tudo. Claro, que outros têm, tudo bem, mas que, tudo bem, digo, não é que não estão dando a importância a essa profecia, claro que todos nós damos. Agora, a maneira como vai se cumprir, aí é que onde se encontra às vezes algumas diferenças, mas eu estou muito bem assim, e meu coração muito feliz, e transmito com muita tranquilidade para onde eu prego, no site, quem quer que leia e tudo, que vai haver milênio conforme a palavra de Deus. E nesse milênio a terra vai se encher da glória do Senhor. Muito bem. O problema, não é nem o problema, quero que vocês percebam que ao lado da profecia tem uma verdade muito triste. Muito triste. Óbvio. Se a terra vai se encher da glória do Senhor, é porque não está, e nem estava na época. O próprio Deus, falando ali entre eles, falando com Moisés, aparecendo de uma forma muito misteriosa, mas aparecendo num monte com relâmpagos e trovões e tudo mais, e o próprio Deus ali. Muito interessante. Não era a glória do Senhor enchendo a terra, não. Quando Jesus Cristo esteve aqui, talvez se fosse outro ponto fortíssimo de dizer, é ali, o cumprimento foi ali. Quando Jesus Cristo esteve aqui, a terra encheu-se da glória do Senhor. Momentinho, matando o Senhor? É assim que a terra se encheu da glória do Senhor, matando o próprio? Claro, não se fala da natureza humana dele. Ora. Não é. Então, muito ao contrário, imperava ali a idolatria, a moralidade, tanto que Deus disse, eu vou destruir esse povo. Mostra que estava tudo muito ruim. O culpado, nós sabemos que é o pecado que trouxe a maldição sobre a raça humana e fez com que Deus resolvesse entregar o domínio da terra ao diabo, que é outro mistério muito grande. Mas, pastor, isso foi no tempo de Moisés, né? Hoje é muito diferente. Não é diferente, é a mesma coisa, é só olhar ao nosso redor, e isso vai mudar. Então, eu vou encerrar aqui, dizendo que Deus anuncia a pena, logo a seguir,
que eu não vou dizer qual é a pena, falei muito sobre esta pena, que ia ser duríssima, ia ser caríssima, muito dura, e vocês sabem, conhecem a Bíblia um pouco, mas eu vou deixar para continuar para a próxima pregação pela manhã, falando desta pena e de outras coisas. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender esta palavra, a entender como se vive a vida cristã de uma maneira séria, comprometida com a Tua palavra e com o Teu ser, conforme revelado nas próprias Escrituras, conforme as coisas que te agradam e evitando as coisas que te desagradam, está tudo aí. Não é porque um pregador A ou B ou C, ou uma pretensa pregadora D, E ou F, diz coisas que quer dizer e apenas diz que é a Bíblia, é a palavra, é Deus, é Jesus, é isso, aquilo, não quer dizer que isso faz com que seja, Senhor. Dá juízo para este povo chamado evangélico, para nós, crentes, que queremos viver de acordo com a Tua palavra, e entender que a vida cristã não é um mar de rosas apenas. Tem muitos espinhos. Querer tirar esses espinhos é querer desfigurar a roseira que é a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém.